Pessoal, eu vou começar a fazer umas coisinhas um pouco diferentes, tá? Passar uns vídeos, umas coisas assim. O que for possível da gente fazer diferente. Mas por enquanto eu vou manter dessa forma. Compartilhar. Indo. Tá aparecendo para vocês aí? Sim. Sim. Então, pessoal, essa semana o PET de Geografia ele vem para a gente, população brasileira. Mas se vocês for ver lá, é uma coisinha de nada do texto dele, tá? Ele só está falando lá quantas pessoas tem e tal, bem basicão. Então eu tenho que pegar e preparar. Então eu peguei isso aqui, na verdade, isso aqui eu usei ano passado, que no ano passado a gente usou, também falou de população brasileira no sétimo ano. Então, eu estou usando um texto que eu usei ano passado. Mas, como ele fala do que a gente tem que falar, beleza, tá? Então, o que que é a população? Né? É um termo, eu acho que a maioria de vocês já deve entender. São as pessoas, né? Então, população é o conjunto de pessoas que habitam um território, tá? Então, por exemplo, a população de Guaxupé são as pessoas que vivem no território da cidade de Guaxupé, tá? A população da sua casa é o conjunto de pessoas que vivem na sua casa, né? Você, teu pai, tua mãe, tua avó, se for o caso, irmão, irmã, né? Aquele amigo que visita você é a população da sua casa? Não, porque ele só vai lá e volta para casa dele, né? É que nem quando você vai para São Paulo, você não é um habitante de São Paulo. Você está só indo lá para visitar e depois você volta, né? Então, ó, a geografia, então, ela vai se preocupar, quando a gente estuda a população, ela vai se preocupar não só com o número de habitantes, não só quantas pessoas tem na cidade de Guaxupé, mas também as características dessas pessoas, dessa população. Então, como que elas são, né? Quantos são homens, quantos são mulheres, quantos são crianças, quantos são adultos, né? Quantos idosos têm, a diferenciação da origem, né? Negro, branco, asiático, né? As condições, as pessoas, como elas vivem, elas têm uma boa condição de vida, a população ali ela é mais pobre, é mais rica, como que é? E processo de evolução, como que ela chegou a ser o que ela é hoje, né? O que aconteceu para a população daquele lugar ser como ela é hoje, né? O que aconteceu no Brasil para a população brasileira ser da forma como ela é, tá? Então ela vai estudar tudo isso, tá? E aí, no Brasil, nós temos um órgão, né, uma parte do governo que vai fazer todas as pesquisas sobre a população. Qualquer dado que você quiser sobre a população brasileira, você vai conseguir ele com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, ele estuda várias coisas do Brasil, tudo que esteja relacionado lá à geografia e estatística. O que é estatística? Estudo dos números, tá? Quantidade, tá? A professora Michele, né, que dá aula de matemática, vocês vai saber explicar melhor o que é estatística. Mas, basicamente, ele vai estudar tudo. Então, desde o clima, a vegetação do Brasil, até a população, tá? Então, e como que ele faz isso? A cada 10 anos, ele faz o censo demográfico. O que é o censo demográfico? É uma pesquisa. Ele vai passar de casa em casa, em todas as cidades, perguntando, fazendo questionário sobre tudo que tem ali naquela casa, das pessoas que vivem ali, tá? Normalmente como se fosse um caderno mesmo. Quando vocês fazem uma prova, depois vem aquelas provas do estado, vem um tanto de folha, é basicamente aquilo. Ele vai chegar na casa e perguntar para a pessoa tudo. Quantas pessoas vivem aqui? É, é, quem é criança, quem que é adulto, quem é idoso, trabalha com o quê? Estudou até que ano? As crianças estão estudando? Trabalha com o quê? Os que trabalham com o quê? Na casa, o que que tem? Quantas televisões? Quantos computadores? Quantos rádios? Tem animal de estimação? Pergunta tudo sobre ele. Por quê? Porque assim ele tem entendimento da população como um todo, né? Aí ele pode saber, por exemplo, nessa cidade a pesquisa mostrou
que 90, grande maioria da população não terminou o ensino médio. Então, o que, que vai fazer? O governo, então, vai ter que investir, mandar verba investir na educação, porque não está tendo apoio à educação. Ah, nesse lugar, a quantidade de pessoas que estudam está bom, mas o pessoal está ficando muito doente, está faltando, não tem hospital, né? Ou então tem hospital, mas não tem unidade básica de saúde, né? Os postinhos. Então tem que investir nisso, então vai mandar verba para isso. É para isso que serve, tá? Sabendo dos dados de como a população vive, como ela está, o governo pode melhorar a distribuição de renda, tá? Isso, pessoal, muitos de vocês vão escutar isso, pensar, mas eles não fazem isso, professor. É aquilo lá, né, gente? Teoria e prática. Nem sempre é feito aquilo que deveria ser feito, né? Então, lá, eles vão, então, quantificar, ter uma quantia dessas informações, lá, envolvendo renda, saúde, religião, eles vão saber quantos são católicos, quantos são evangélicos, quantos são espíritas e por aí vai. Então, tudo que vocês imaginar, o censo vai puxar. Ele vai saber tudo sobre a população. Mas nunca passou isso aqui em casa, professor. É porque às vezes eles não precisam. Em alguns casos, eles pegam só as informações que eles precisam com a prefeitura, com o departamento de saúde, com as escolas. Então, pode ser que eles não peguem tudo que precisem com você diretamente, tá? Aqui em casa mesmo, eles nunca passou. Faz 21 anos que a gente mora aqui na nossa casa, nunca passou o IBGE aqui, mas é porque eles não precisaram, tá? Eles pegaram os dados de outra forma, tá? E então isso é feito a cada 10 anos, tá? Essa pesquisa, ela é feita a cada 10 anos, só que, por exemplo, o último censo foi em 2010. Deveria ter sido feito de novo ano passado, tá? Mas por causa do Covid, eles adiaram, então ainda não tem data para ser feito um novo censo da população brasileira, tá? Então, ó, em Professor, 2020, oi, oi, a consultora perguntou se pode copiar o texto. quem perguntou? Ah, depois eu vou A mandar para consultora, vocês. Não precisa copiar agora, não, tá? Porque às vezes nem dá tempo de vocês copiar. Pode deixar que depois eu vou colocar lá no Conexão Escola e eu mando no grupo também, tá? Então, ó, ok. então em 2020, como não teve o censo, eles fizeram uma estimativa, ou seja, eles pegaram como era antigamente, né, no último, lá em 2010, e fizeram uma estimativa, pensaram, ó, fizeram uns cálculos lá e definiram que provavelmente a população está nisso, tá? É esse número exato? Provavelmente não, porque é uma estimativa. Estimativa é algo que você faz pensando no que vai ser, né? Então, eles estimam que hoje nós somos 212 milhões de habitantes. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, tá? E é um dos países mais populosos do mundo. O Brasil é o quinto país mais populoso do mundo, tá, gente? É China, Índia, Estados Unidos, Canadá e Brasil. Acho que é isso. Uma coisa assim, tá? Então, nós somos o quinto maior país em população e em território também, tá? Mas aqui no caso nós estamos falando de população. A população é considerada miscigenada. Vocês vão ver bastante essa palavrinha e é bom guardar ela, prestar atenção, porque ela é importante. O que que significa miscigenado? É quando é formado pela mistura de diversos grupos, ou seja, é misturado, tá? A população é misturada, tá? De forma mais simples. População miscigenada, ela é formada pela mistura de diversos grupos, né? Principalmente três, mas tem outros, mas principalmente três. Os povos indígenas, que eram os habitantes originais do nosso país, né? Do território, que hoje é o Brasil. Os africanos, trazidos como escravos, né? Os negros. E os portugueses, que são os colonizadores, né? Colonizaram lá em 1500 e tudo mais. Nós vamos ver depois, vai ter outros grupos, outros europeus e tudo mais. Ela não está distribuída de forma igual. Se você for ver, a população brasileira, ela não está igual no Brasil inteiro. Você vai ver que tem muita gente morando aqui no Sudeste, Sul do Brasil, nas regiões perto do litoral, né, lá no Nordeste, e enquanto que no Centro-Oeste e no Norte, que é as regiões mais no interior do Brasil, praticamente tem muita pouca gente morando.
muito poucas pessoas vivendo, tá? E aí nós vamos ter também, é, segundo uma outra pesquisa, que é a PNAD, que é a Pesquisa Nacional para a Amostra de Domicílios, que foi feita em 2019, nós temos um número maior de mulheres do que de homens, viu, meninas? Vocês podem se vangloriar aí nisso, que nós temos mais mulheres do que homens na população brasileira, tá? Essa pesquisa, pessoal, como eu falei para vocês, o censo é de 10 em 10 anos, né? Que é esse levantamento de tudo. Essa pesquisa ela é feita a cada ano, de ano em ano, só que ela é feita só com um grupo, tá? De pessoas, né, em Guaxupé. No censo, ele vai fazer pesquisa dos 51 mil habitantes que tem em Guaxupé, né, no caso. Essa pesquisa, que é feita de ano em ano, ela é feita ali com 100, 200, dependendo de quantas pessoas tem, 1.000, tá? Ele pega um grupo de pessoas. Então, eles perceberam, nessa pesquisa com um grupo de pessoas, eles perceberam que, no geral, a quantidade de mulheres é maior do que a quantidade de homens, tá? Então, aqui, ó, nós temos a distribuição da população, que nós chamamos de densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes tem por quilômetro quadrado, né? Quanto mais pessoas vivem em um lugar, maior a densidade demográfica, né? Pensa na casa de vocês. Normalmente, fica cada tem um quarto do pai e da mãe, o quarto do seu irmão, da sua irmã, da avô, da avó, né? Tem a sala, tem banheiro. Então, tá todo mundo ali divididinho, né? Agora imagina se todo mundo vivesse só num quarto. Não ia ficar muito mais apertado? Então, ia ter muito mais gente num espaço curto. É isso que é a densidade demográfica. Quanto mais gente tem no lugar, maior a densidade demográfica, maior a quantidade de pessoas. E aqui, ó, o mapinha, olha esse mapa maior que tá aparecendo para vocês. Vocês vão ver que as cores estão diferentes no mapa. Quanto mais escura a cor, mais laranja e vermelho, maior a densidade demográfica, ou seja, tem mais gente vivendo naquele lugar, mais gente por quilômetro quadrado. Olha para vocês verem, o sul e sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, tem muito mais gente do que no resto do país. E principalmente o litoral, olha lá, toda a faixa do litoral tem muito mais gente vivendo. Enquanto que no interior, se você vai lá para Amazonas, Mato Grosso, Pará, aqui no meio, não tem quase ninguém, tá bem clarinho, porque tem muito pouca pessoa. Quando tem, é um pontinho na onde está a capital, que nem nas zonas em Manaus, tem bastante gente vivendo lá. Mas o resto do Amazonas não tem praticamente ninguém, tá? Tem muitas poucas pessoas. Quer dizer que não tem ninguém, mas tem muita pouca pessoa. Você viaja dias e dias para encontrar uma pessoa, às vezes, tá? Então, aqui, ó, isso que está no PET. A população segundo o sexo, né? Segundo. Então, ó, homens, 48,2. Mulheres, 51,8. Então, as mulheres são um pouquinho maior de quantidade do que o homem, dos homens, tá? Em porcentagem. E aí nós temos as etnias, tá? O Brasil ele tem uma variedade étnica bem grande. O que é etnia, professor? Etnia vem do grego etnis, etis, significa povo, e é um grupo de pessoas que tem características socioculturais, então, religião, língua, é, festas, danças, cultura parecida, tá? E biológicas, tá? Tem a mesma origem, né? Biológica, mesmo as características físicas, tá? Então, o Brasil tem várias etnias diferentes, tá? Ou seja, vários grupos de pessoas com características próprias diferentes, né? As três principais é aquelas que a gente falou: os indígenas, os africanos e os europeus. Mas dentro dessas etnias, desses grupos de pessoas, nós temos outros grupos menores, né? Porque indígena não é um grupo só de indígena. Nós temos uma grande quantidade de grupos indígenas, cada um com características próprias, tá? Os africanos não são todos iguais. Europeus, não tem só um grupo europeu. Nós temos lá português, espanhol, italiano, alemão, né? Então, nós vamos falar sobre cada um. Então, o primeiro deles, os indígenas, né? Que é o grupo original do Brasil. É quem já vivia aqui, já estava aqui quando os portugueses chegaram.
eles são os verdadeiros brasileiros, né? Quando os portugueses chegaram lá em 1500, vocês estudam lá a história do descobrimento, né? Nós tínhamos 5 milhões, cerca, né? Isso eles fazem alguns cálculos, devia ter aproximadamente 5 milhões de indígenas aqui no Brasil. E aí, ó, hoje eles são 350 mil. Aí vocês verem, de 5 milhões para 350 mil. O que aconteceu para chegar nesse número? Muitos foram mortos, tá? Muitos foram mortos em guerras, conflitos, né? Os europeus colocavam uma tribo para lutar com a outra. Para que isso? Para fazer eles de escravos, né? Antes do negro ser escravizado, o indígena foi escravizado. Eles só passaram a escravizar o negro, trazer o negro, porque já não tinha indígena o suficiente, tá? Mas eles morreram principalmente por doenças, tá? Os indígenas, eles viviam aqui, eles não tinham tido contato com nenhuma das doenças que os europeus tinham. E aí, o europeu chegou aqui, a simples gripe do europeu matava o indígena, porque ele não tinha resistência, né? Hoje vocês estão vendo, a gente está falando de vacina do corona. É a mesma coisa. Nós nunca tivemos corona. Então, nosso corpo não está acostumado. A vacina serve para imunizar a gente, para nós não morrermos da doença. Mesmo que a gente pegar ela, a gente não morrer, né? E naquela época não tinha. Então, o europeu chegava, trazia ali uma gripe ou alguma outra doença, e o indígena não tinha nenhuma defesa no sistema, no organismo dele. Então, ele pegava e morria daquela doença, né? Então a maioria morreu por causa de doença, ou foi exterminado, teve que fugir, perdeu seus territórios. Inclusive, até hoje nós temos alguns grupos indígenas lá na Amazônia que não tem, nunca teve contato com o mundo exterior. Então é extremamente proibido, totalmente proibido, você ir lá e ter contato com eles. Por quê? Primeiro que eles vão perder suas características, né, sua cultura, porque eles vão passar a ter contato com a cultura de fora e principalmente por causa de doenças. Eles podem pegar as doenças nossas, tá? Que para nós não é nada, E mas para existe eles é uma ilha, mortal. não sei aonde, professor, que se Oi? você tenta chegar, tem uma ilha não sei aonde de indígena também, que se você tenta chegar, eles vão Ah, sim. É lá tendo na, atacando. Você é tá lá no indo. Oceano Pacífico. Eles são extremamente violentos. Já aconteceu de pessoa que naufragou, que o avião caiu, chegou lá e morreu, foi morta. E eles deixam exposto a pessoa morta lá para as pessoas verem. É uma ilha lá no Oceano Pacífico. Eu já ouvi falar assim. Eu só não lembro o nome desse grupo de pessoas, mas existe sim, tá? Então, ó, hoje nós temos só 350 mil grupos indígenas, né? 350 mil indígenas, dividido em vários grupos. 170 mil no norte, no norte, que é onde tem mais, né? Lá na Amazônia e tal. 100 mil no centro-oeste e 80 mil nas outras regiões dispersas, tá? Tem aqui em Minas Gerais, nós temos vários grupos indígenas, tá? Várias tribos que vivem em várias cidades aqui de Minas Gerais, tá? Mas em números pequenos, a maioria ali com 100, 200 pessoas no máximo, tá? Ó, essa imagem mostra alguns desses povos, tá? Aí vocês veem como é que eles são diferentes. São todos indígenas, mas cada um tem características próprias, né? Olha para vocês verem. Com adereços, olha, os cocares, cada um tem um jeito de fazer cocar, vestimenta. Esse aqui tá usando, esse senhorzinho aqui tá usando uma pele e um colar com garras de onça, né? Esse aqui já usa eu imagino que ele seja do povo que chama botocudo, se eu não me engano, usa essa argola no lábio, né? Que para muitos acham estranho, mas o pessoal, se a gente for pensar, tem muita gente que usa aqueles alargador na orelha, né? Não é nada diferente disso, né? E tem esse aqui no canto, aqui, esse segundo da direita para a esquerda, se eu não me engano, é tupi, tá? Eles que costumam pintar esse cabelo de vermelho desse jeito, tá? Então, para vocês verem como que eles são diferentes entre eles, né? A gente não pode falar que eles são todos iguais. Cada um tem suas tradições, suas culturas, sua língua, sua religião, porque eles acreditam em deuses, em espíritos, em coisas diferentes. Então, são todos diferentes e é muito importante a gente cuidar para que a cultura deles não se perca. Porque, olha, a gente vê que eles já estão usando coisas que seriam nossas, né? Que seriam ocidentais. Ó, esse aqui está de sandália, o outro está usando camisa, camiseta.
né? Porque eles acabam adquirindo características, coisas que a gente usa. Não está errado, eles têm esse direito, claro, mas é preciso também preservar as tradições deles, né? Para que não se perca. Aqui, ó, esse mapinha mostra por cor a quantidade de indígenas, ó. Quanto mais escuro, maior a presença. Então a gente vê que está no norte, ó lá, bem escurinho. Enquanto que aqui no sul, sudeste e nordeste, a gente vê que já tem uma presença menor. Por quê? Quando da ocupação dos portugueses, os indígenas vendo que não dava para eles viver ali, eles fugiam para o interior, tá? Tanto para não ser presos, não serem feitos de escravos, ou porque eles perderam suas terras, então eles tinham que fugir para o interior, tá? A segunda etnia são os negros, né? Que foram forçados, vieram trazidos como escravos para o Brasil na produção para trabalhar nos engenhos de açúcar e depois quando o Brasil começou a cultivar o café, né? O Brasil foi se não o país que usou mais mão de obra escrava no mundo, tá? Então trazia lá da África, né, nos navios negreiros, e eram levados para as fazendas onde eles trabalhavam do raiar do sol até de noite, né, em condições desumanas e tal, né? E outra coisa, pessoal, o Brasil foi o último país do mundo a é, acabar com a escravidão, tá? Todos os outros países do mundo pararam, o Brasil continuou e só foi parar lá quando a princesa Isabel assinou a, a declaração, né? A soltura de todos os escravos. E ainda assim, muitos ainda continuaram trabalhando, sofrendo com racismo e tudo mais depois disso, tá? Hoje os negros se concentram. Deixa eu só ver aqui que dá um sinalzinho. O que que foi? Ai, não sei. Hoje, né, eles se concentram principalmente nas regiões onde eles trabalhavam, que é o Nordeste e o Sudeste. Tem negros, claro, no Brasil inteiro, mas eles permaneceram principalmente onde os negros primeiro foram obrigados a trabalhar, né? E hoje, boa parte da nossa cultura, daquilo que nós consideramos próprio do brasileiro, veio deles, né? Então, as nossas festas, como o Carnaval, como a Folia de Reis, que é uma mistura de festa portuguesa e africana, ao Congo, né? O Congo aqui em Guaxupé não é tão forte, mas na região, né, ali Arirrado, algumas outras áreas, cidades aqui da região é bem forte, né? Práticas sociais, religião, né? Nós temos as religiões africanas bem presentes, principalmente lá na Bahia, né? Tradições, algumas festas e tal, costumes, né? Culinária, muita coisa que a gente come, né? É origem africana, né? Então, muita coisa veio desse povo, né? Também lá dos indígenas, né? Então, dentre as etnias africanas, as duas principais foram os bantus e os sudaneses, tá? Além de outros, tá? Então, ó, aqui a gente vê, ó, por exemplo, a região lá do Nordeste, eles receberam muito povos de origem banto, lá de Angola, tá? A Bahia recebeu muito de origem sudanesa, lá do Lagos, onde hoje é a Nigéria, Sudão e outros países lá da África. E aqui, ó, a nossa região aqui, Sudeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, veio muitos povos de origem banto, principalmente de Angola, né? Olha lá, Angola, Luanda e Moçambique, tá? Então, se você tem descendência africana, você é negro ou descendente de negros, de africanos, provavelmente os seus ancestrais, aqueles que vieram da África vieram provavelmente de uma dessas duas regiões aqui, de Ô, Angola professor, ou de professor, Moçambique. Pode ser de outra, tá? Mas principalmente dessas duas. Quem quer? Tá falando? o Leonardo fez uma pergunta aqui no chat. Como eu sei que não dá Hum, para o senhor ver como tá apresentando, eu vou ler pode falar aqui. para mim. Se ainda existe escravo em outro país. Olha, tecnicamente não pode mais, tá? Hoje nós temos alguns organismos que não pode, mas na teoria tem,
tá? Como que funciona? Aqui no Brasil mesmo, tá, gente? Existe. Eles falam trabalho escravo. O que acontece? A pessoa, aqui, como que acontece aqui no Brasil, por exemplo, nas fazendas? Isso costuma acontecer nas fazendas, no interior, nos lugares mais afastados. O cara vai lá para trabalhar. Quem aqui vive na zona rural já deve conhecer como que é, né? Aqui costuma vir o pessoal lá do Nordeste, Norte de Minas, costuma vir trabalhar aqui na época da colheita. O cara vai lá para trabalhar, para plantar, para colher, tá lá trabalhando. Só que aí, quando ele está trabalhando, ele precisa comer, ele precisa de roupa, ele precisa de sabonete, né? Pasta de dente. Então, ele precisa das coisas básicas. Só que ele está na fazenda, no meio do nada. Para ele ir na cidade, é muito longe. Então, o que que o dono da fazenda faz? O dono da fazenda põe uma lojinha lá para ele comprar. Ele compra na lojinha da fazenda. Só que aí, o que que o dono faz? Ele joga o preço lá em cima. E aí o cara ele não paga à vista, ele vai colocando na conta. Chega o final do mês, o que acontece? O cara vai receber ao começo do mês, ele recebe lá, vamos pôr, um salário mínimo. Só que aí ele vai ver, na lojinha ele está devendo 2 salários mínimos, ou 1,5 salário de tudo que ele comprou. Porque o preço está lá em cima. O negócio que aqui para nós custa R$ 2, lá custa 5, tá? E aí ele fica devendo. Aí se ele falar, eu quero ir embora. Não, mas você deve para mim, você não pode, você tem que trabalhar para pagar a dívida. Só que quanto mais ele trabalha, mais ele gasta e maior é a dívida dele. Em muitos lugares acontece isso. Ou simplesmente ele fica lá na promessa que vai receber e não recebe e é mantido lá como escravo. Ele falava, não, você vai receber, eu te dou a comida e tal, mas depois eu vou te pagar. E ele fica lá naquilo lá. Ele não sabe, mas ele só está sendo escravo, tá? Outro caso que eu sei, aqui no Brasil também. Lá em São Paulo, tem muita lugar que faz fabricação de roupa, eles trazem o pessoal lá da Bolívia, da Venezuela, para trabalhar fazendo costura, como se fosse escravo também, morando em cubículos, numa vida coisa, tá? E no mundo também, tá, gente? Muitas dessas coisas que a gente compra, esses eletrônicos, computador, celular, que vem lá da China, lá na China tem também, tá, gente? O pessoal trabalha nas fábricas como se fosse um escravo, tá? Não é uma escravidão, mas é um trabalho. Tanto que aqui no Brasil eles nem falam trabalho escravo, é trabalho análogo à escravidão. Ou seja, trabalho que lembra ou que é parecido com a escravidão, que o cara trabalha como e não recebe pelo que ele está trabalhando. E ele não pode sair, porque ele é obrigado. Muitas vezes os caras têm arma, ameaça ele, ameaça a família e tal, tá, gente? Então, infelizmente, ainda acontece, tá? Nesse sentido, tá? Mais alguma dúvida? Não, Beleza. Não. Então, ó, aqui nós temos, do mesmo jeito, ó, a população negra por estado, né? Olha lá. Esse que tá preto aqui é o estado da Bahia, tá, gente? Quem ainda não conhece, estado da Bahia, onde nós temos a maior população negra do Brasil, tá? Olha lá. Mais entre 15 e 20% da população se declara negro, tá? E que é importante se declara, tá, gente? Eu já ia falar para vocês. Como que eles sabem se é negro, se é branco, tal? É a pessoa que decide, tá? Se a pessoa, claro, desde que esteja correto, né? O cara, ele fala que ele é negro, ele é negro. Se ele falar que ele é pardo, tá? Muitos que se declaram brancos, tem muita gente que se declara branco e é pardo, tá? Ou se declara pardo e seria negro, tá? Mas aí vai variar. Então, depois da Bahia, nós temos Rio de Janeiro, minha janela tá batendo. Vamos ver se eu coisa aqui para parar. Rio de Janeiro, né? Também tem uma presença bem grande de negros. E aí, ó, nosso estado, Minas Gerais, junto com o Espírito Santo e Mato Grosso, né? Sul tem pouca gente por causa da presença, tem mais população europeia e o norte, população indígena, tá? E aí o terceiro grupo, os brancos, tá? Que aí são os descendentes dos europeus, né? Primeiro os portugueses, que vão chegar lá no século XVI. Para saber, pessoal, quando vocês veem assim século,
Primeiro, o século sempre vem em numeral romano, né? Então aqui, ó, é 16. X vale 10, o V vale 5, o I vale 1, tá? Então, 10, 5, 1, 16, tá? Nesse outro caso aqui, ó, 10 para quando é 19, ah, eles colocam 10, 1, 10, significa 19, tá? Então, ó, século 16, para saber o ano, vocês tiram 1. Então, 16 menos 1, 15. Qual que é o ano? 1500, tá? Século 19, 19 menos 1, 18. O ano, 1800. É muito fácil saber o ano. É só você tirar 1 e adicionar os dois zeros, tá? Então, século 16, 1500, nós vamos ter a chegada dos portugueses. E no século 19, 1800, os italianos, alemães, eslavos, que é ali Rússia, aqueles outros países, Polônia, espanhóis, holandeses e outros grupos europeus vão chegar, tá? Vão vir para o Brasil, né? Hoje é a maior população do Brasil, 54%. Claro que aí nós temos também os pardos, está crescendo bastante, que a gente vai ver. Então, ó, principalmente sul e sudeste, olha lá. O sul, nós temos muito lá a presença de italianos e alemães, né? Lá em Santa Catarina tem inclusive a Oktoberfest, né? Aquela festa da cerveja muito famosa e tal. Aqui em São Paulo, nós temos muito italiano, né? Aqui em Guaxupé mesmo, é muito presente os italianos, né? Muita gente aqui tem descendência italiana, tá? Inclusive, vocês veem, alguns nomes são de origem italiana, né? Aqui na nossa cidade. E, olha, Tem vocês dia verem, do o meu norte, avô italiano. aham, muita gente, eu mesmo tenho descendência italiana. É muito comum na nossa cidade. E olha, vocês verem, o norte e nordeste tem uma população branca muito pequena, né? Lá está o azul bem clarinho. Mas vocês veem que esses quatro estados aqui, ó, tem uma população maior um pouco, tá? Por que que isso aconteceu? Porque durante a época do Brasil colônia, né, quando ainda nós éramos colônia portuguesa, por um certo período de tempo, nós tivemos ocupação holandesa. A Holanda veio e ocupou esse território. Então, nós ainda temos muitas pessoas que são descendentes de holandeses, tá? Por isso que, inclusive, o nome Valdemar, por exemplo, que é um nome bem comum lá no Nordeste, é um nome de origem holandesa, tá? Valdemar, tá? É um nome de origem holandesa, tá? Por isso que tem, até hoje ainda, uma população branca um pouco maior nessa área do que no resto do Nordeste, tá? Aí, pessoal, antes da gente falar de mistura, nós temos que falar, teve outros povos, tá, gente? Aí nós vamos ter, por exemplo, os japoneses, que o Brasil é o país com a maior população japonesa e de descendentes japoneses fora do Japão, tá? No mundo, só o Japão tem mais japoneses que o Brasil, pra vocês verem, e descendentes, né? E também foi muito presente aqui no Brasil os árabes, né? Os sírio-libaneses, tá? Inclusive a nossa cidade. Nossa cidade recebeu uma grande quantidade de árabes, né? Nós temos aqui o Tawil, nós temos Fará e outras famílias árabes, inclusive a minha família. Do lado da minha mãe, a família da minha avó materna é árabe. Meu bisavô e minha bisavó, pai e mãe da minha avó, vieram crianças da Síria, tá? Eu tenho descendência, eu sou 25% árabe. É a família Zeituni, tá? Vocês não vão saber muito bem quem é, mas o ex-prefeito de Cochupé que tentou nessa última eleição, é meu tio-avô, Toninho Zeituni. Então, a presença árabe aqui na nossa cidade foi muito forte, até hoje tem muito, né? Inclusive, nós temos, não sei se vocês já viram, ali na, no centro de Guaxupé, tem ali a igreja ortodoxa. Tem uma igrejinha ortodoxa ali perto do hospital, na rua Aparecida. É na Aparecida? Acho que é na Aparecida mesmo. Se não for na Aparecida, é na rua do lado. Tem ali a igreja ortodoxa, tá? Que é uma igreja que é muito comum dos árabes, tá? Ela até hoje está lá, funciona, só que não tem mais padre, que o padre que vivia aqui, ele acabou morrendo. Agora, quando tem, acho que as missas deles lá,
o padre vem de fora, ele vem de outra cidade para cá celebrar, tá? E Mas aí, pessoal, lá é uma igreja católica ou não? não, eles são cristãos, mas é separado, tá? É a igreja Ah, tá, ortodoxa. porque eu achei Eles que era uma separaram igreja. lá no comecinho, bem no começo da igreja, tinha os católicos, eles separaram, era uma igreja só, eles separaram porque eles não aceitavam a imagem, tá? Aí eles só usam quadro para representar os santos, mas o resto é tudo igual, eles têm santo, eles consideram Nossa Senhora do mesmo jeito. A única É diferença é porque que eu eles achei não, que era aí a que meu pai única foi diferença, batizado. eles só têm duas diferenças dos católicos, eles não aceitam imagem, estátua, né? E os padres podem casar, tá? Mas bispo não. Ah, Tá? É a única diferença, são as duas únicas diferenças. E ele é mais comum então na lá no Oriente igreja. Médio, na Síria, no Líbano, no Jerusalém, é mais comum essa igreja, tá? Tem várias ortodoxas, tem a ortodoxa de lá, tem a ortodoxa da Rússia, tal. E aí aqui, como tinha muito sírio-libanês, eles criaram a igreja aqui. Então tinha a igreja católica e tinha a igreja ortodoxa, tá? Eu não sei Ah, quando é a missa deles, tal, porque normalmente fica fechado lá porque não tem padre aqui deles. Aí o padre vem de outra cidade, tá? Então, ó, e aí, claro que esses povos não ficaram separados. Nossa, já deu a hora, já é 11h50. E aí nós vamos ter a mistura, tá, gente? Só para terminar, nós vamos ter as misturas dessa população. E aí é que nós vamos ter o pardo, que é a mistura das raças, né? O negro, o branco, o indígena e tal, tá? Então é isso, pessoal, sobre a nossa população. Nossa, dei 10 minutos a mais do que eu devia. Rendeu a aula. Quando vocês verem que eu eu tô passando percebi da que hora, tinha vocês podem acabado me a aula, avisar, viu, mas já gente? estava um papo bom. Viu, pessoal? Quando vocês verem que eu passei da hora, vocês falam pra mim, tá? Que eu acabei esquecendo de olhar o relógio, eu esqueci de colocar pra coisa, tá? Já passou da hora. Agora é tarde.